muito bom dia. Sexta-feira hoje, mais uma semaninha aqui, próxima ao seu término. Chegamos no dia de live e no dia de hoje, para mim, é um assunto especial. Eu havia me programado para trazer um outro assunto aqui. Enfim, e daí na quarta-feira, depois que eu terminei, eu finalizei, né, a entrega de um programa de mentoria do Escola da Vida, que agora nós estamos alterando o nome, identidade, a metodologia continua a mesma, apenas o nome que nós alteramos por acreditar ser mais, como que eu posso dizer? Por acreditar ali estar mais alinhado também, junto com o nosso propósito, que é despertar a verdadeira identidade nos seres humanos, para que possam realmente quebrar aí os seus padrões que estão te impedindo, que nos impedem de avançar com uma vida mais plena, uma vida mais conectada, e aí fluir aí com o movimento da vida, né, no processo de evolução. Então, na quarta-feira, eu finalizei esse processo, foram 8 encontros. E no último encontro, quando eu fui pedir o feedback do pessoal sobre o maior aprendizado, um dos pontos que me chamou muito a atenção foi a conexão espiritual. E não só na quarta-feira, quando nós finalizamos esse processo de mentoria, mas também na segunda-feira fiz um outro atendimento individual. Na segunda sessão, eu já percebi diferença, eu pedi um feedback, porque é uma pessoa que está passando por um momento um pouco desafiador na vida dela, entre família. Ela estava passando por finais de semana onde ela estava se entregando à tristeza, se entregando ao choro frequente, e eu passei uma única orientação para ela. Disse para ela o seguinte, uma não, né? Foram várias, mas aqui assim, eu mais me atentei num ponto específico, foi: chama seu marido, chama seus 2 filhos pequenos, todo dia à noite, antes de dormir, sente-se na cama vocês 4 e façam um momento de oração, os 4 juntos. E assim ela fez. E durante a semana ela falou que, apesar dos desafios estarem contínuos, mas o suporte que ela precisava, que ela precisa ter através das orações, mudou. Então ela sentiu uma frequência mais leve, muito mais confiança na vida, muito mais confiança nela, porque ela voltou ali a se entregar, realmente a se reconectar, ela e a família, mais pessoas juntas no mesmo propósito, a se reconectar com Deus. Então, quando eu finalizei quarta-feira, finalizei essa turma, após 8 encontros, e um dos feedbacks foram a reconexão comigo, a reconexão com Deus, com a espiritualidade, na verdade, porque é isso que eu levo pro pessoal. Eu falo assim, eu não sei o nome que você dá, se é Deus, se é energia, se é o universo, se é espiritualidade, independente do nome, existe uma fonte criadora. E quando nós voltamos a nos conectar com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira identidade, com a fonte que habita em tudo que existe, que habita em mim, que habita em você, as coisas começam a fluir de uma forma muito, muito mais leve, muito mais verdadeira, com muito mais propósito aqui nessa nossa vida, nessa nossa jornada. Então, daí, foi naquele momento que eu falei, eu vou mudar o tema da live. Deixa esse tema que estava aqui, vindo como uma sementinha para talvez a próxima semana. Eu preciso falar agora aonde está Deus. Aonde está Deus? Por quê? Nós, na correria do dia a dia, na vida cotidiana, na nossa rotina, se nós não estamos atentos ao verdadeiro propósito de estar aqui, ao verdadeiro propósito de estar aqui, vivendo essas experiências como seres humanos, porque somos seres espirituais, é muito fácil a gente cair no piloto automático, olhar para o lado e achar que tudo está perdido. A desconexão com a verdadeira vida, na verdade, é essa a palavra, assim, essa frase resumida, a desconexão com a vida. Viver no piloto automático,
olhar para todos os lados, achar que tudo está perdido, que a humanidade está perdida, que os jovens estão perdidos, que está chegando o fim do mundo, porque ainda se existe uma crença que o mundo vai acabar. E esse não é o sentido da vida. Isso não é verdade. Nada aqui vai acabar. Ao contrário, nós vamos continuar num processo de evolução, crescendo, crescendo cada vez mais, até o dia que nós vamos se tornar para a nossa fonte. E qual que é a nossa fonte? A nossa fonte é Deus. É essa a nossa fonte de vida. É essa a nossa verdade. Somos seres espirituais. Não é o homem que criou tudo isso daqui. Se hoje nós tirarmos todos os homens da face da terra, você poderia perceber que a natureza continuaria vivendo. Ela ia se manifestar nas suas mais lindas e diversas formas. Os pássaros iam continuar vivendo, as árvores, as plantas, os animais, todos eles iam sobreviver e muito mais iriam viver sem os seres humanos aqui. É o nosso processo de identificação com a mente que nos leva muitas vezes a nos perder no meio do caminho na jornada. Tá tudo bem, porque isso faz parte desse processo que nós vivemos aqui no planeta Terra. É o que eu falo lá no programa de mentoria Identidade, que agora se chama. A nossa vida, esse planeta, ele é uma escola. E tal como a escola, nós precisamos continuar sempre nos desenvolvendo, sempre estudando, para que nós possamos nos graduar, passar para o próximo ano. E quando estivermos no próximo ano, nós podemos ajudar quem está, de repente, um ano atrás da gente. E tudo isso é para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Para isso, nós precisamos passar pelas experiências da matéria, vivê-la no mais absoluto. E também, um dos processos de aprendizado é nos desvincularmos da nossa mente. A mente, ela é poderosa, ela é importante para o nosso bem-estar. Porém, quando nós não sabemos utilizar o poder da mente a nosso favor, pode ter certeza que muitas coisas aí vão começar a andar para trás, ao invés de andar para frente. Tudo nessa vida possui uma ordem. E quando nós atropelamos essa ordem, que não é uma ordem feita pelos homens, se você começar a olhar para a natureza, essa ordem que eu vou te passar agora, você vai perceber que tudo à sua volta segue essa ordem, segue essa frequência. Quando nós invertemos essas posições, as coisas começam a andar para trás, começam a dar tudo errado. Porque as leis universais, elas existem, elas são imutáveis, quer você queira, quer você não queira, quer você a conheça, quer você não a conheça. Por isso que é importante a gente começar a estudar essas leis, começar a entender um pouco melhor como que funciona a criação, como que funciona o universo e irmos ali nos adaptando cada vez mais a essas leis, porque daí as coisas começam a se ajustar. Sabe aquele quebra-cabeça com um monte de peças perdidas? Aí daqui a pouco começa tudo a se encaixar e as coisas começam a fazer sentido. A lei do homem, ela pode ter a sua brecha ali, né? O seu jeitinho, de repente, de fazer as coisas. Ah, não vou fazer isso, não. Ah, sempre dou um jeito, não. Porque daí entra num processo de birra, de não querer obedecer uma hierarquia, de não querer obedecer, não querer seguir as regras. Muitas vezes, quando o homem acaba desobedecendo, né, acaba não cumprindo as próprias regras do homem, mesmo que você não concorde com aquilo, consequentemente, você também vai ter dificuldade de obedecer, de aceitar, de seguir as regras de um Criador, de um Deus maior. E, Vânia, qual ordem seriam essas, né? Primeiro, Deus. Quando eu estou desconectada da fonte, eu me desconecto do mundo, eu me sinto perdida. Como é que eu vou me
Conectar com a vida, se a vida é divina, se eu sou um ser espiritual, se eu não estou conectado com a fonte. Segundo, é eu, e não é um eu egoísta, é um eu que cuida de si, que olha para você, que cuida da saúde física, mental, espiritual, é um eu que sabe se relacionar. Quando você se coloca em primeiro lugar no seu processo de autocuidado, com certeza a sua vibração muda e também as pessoas à sua volta vão sentir isso. Isso vai começar a reverberar. A gente sai daquele processo de querer mudar o mundo à nossa volta, mudando internamente, sendo um exemplo para aqueles que nos veem como um espelho, os filhos, os amigos, a própria família, ou os nossos próprios clientes, as nossas clientes. Terceiro lugar, família. Como que está o relacionamento seu familiar? E família, quando eu falo família, nós precisamos ter precisamos ter em mente o seguinte: quando eu estou casada, quando eu já saio da casa dos meus pais, possuo meus próprios filhos, essa é a minha família principal. É o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos. O que a gente fala de família ouro. Os nossos pais, eles continuam sendo nossas famílias, os nossos irmãos sempre vão ser, tem um laço sanguíneo. Agora eles passam para a posição de família prata, porque você decidiu construir a sua própria família. Então, como que está o seu processo relacional dentro da sua família? Você se dá bem com o pessoal dentro da sua casa? Está sendo legal? Porque tudo isso vai reverberar também nas suas relações para fora. Nas suas relações no trabalho, nas suas relações sociais. É o reflexo dentro da tua casa, dos seus relacionamentos íntimos, familiares, que vai se reverberar para fora. Então, como você vem cuidando da sua família? Você anda dando um tempo de qualidade? Quando eu falo tempo, é tempo de qualidade, não tempo em quantidade. Você sabe ouvir essas pessoas, entender o que se passa dentro do mundinho interno delas e respeitar aquilo ali e poder levar, de repente, alguma informação, algum exemplo, sem impor condições alguma. Quarto lugar agora nós vamos colocar o trabalho. Primeiro Deus, eu, família, e agora vem o trabalho. Porque o trabalho ele é importante, né? A nossa fonte ali geradora de dinheiro, a troca que a gente faz com o nosso servir, eu sirvo o mundo me retribui com dinheiro e através do dinheiro eu consigo suprir as minhas necessidades básicas e muito mais do que isso. Também ter mais conforto, poder viver as experiências necessárias para o meu processo de evolução, poder passar, poder viajar, poder realizar sonhos, poder sim experimentar novos restaurantes, ouvir música boa, de repente assim, num show ao vivo. O que você gosta de fazer é através do dinheiro, o dinheiro que vai te proporcionar ali todas essas experiências que também são essenciais para o seu desenvolvimento, para o seu processo de desenvolvimento humano e também espiritual aqui na Terra. Mas o trabalho tem a ver com o servir. Como é que você anda servindo o mundo? É na força do amor? É na força de querer realmente ajudar o próximo? Seja que, independente da profissão que você estiver fazendo, você está fazendo bem feito? Ou é de repente na força da obrigação, né? Eu preciso fazer isso porque se eu não trabalhar eu não tenho dinheiro, gerando uma energia incompatível com a energia do dinheiro, com a energia da prosperidade, com a energia da abundância, que é uma energia boa. E em quinto lugar é o lazer, que é o descanso, que ele também é necessário. Eu preciso dar um tempo para minha mente, preciso dar um tempo para o meu corpo, para que ele recupere todas as energias, para que eu volte de novo a ter clareza mental, para que eu tenha todos os dias o gás necessário, a motivação necessária para continuar no meu projeto de desenvolvimento, de crescimento, no meu processo de evolução pessoal. Agora, beber água. Ótimo.
Tem uma ordem aqui de 5 colocações. Então, primeiro Deus, segundo eu, não o eu egoísta, tá? Lembrando disso. Terceiro, família. Quarto, trabalho. Quinto, lazer. Toda vez que eu inverto essa ordem, agora eu preciso descansar. Eu coloco, de repente, o lazer lá em primeiro lugar. Me esqueço de colocar Deus, me esqueço de ver a família, de ver eu, porque eu mereço estar aqui parado no sofá, fazendo alguma coisa, daí dá hora de dormir, você tá cansada, tá cansado, vai deitar na cama, nem se lembra de conversar com Deus, de agradecer pelo dia que você teve, acreditando que Deus sabe que você é grato. Ou coloco o trabalho em primeiro lugar, trabalho, daí a hora que eu tiver um tempinho ali, eu vou cuidar da minha família, mas eu preciso trabalhar primeiro, porque é através do meu trabalho que eu dou sustento ali para minha família, para garantir que eles tenham conforto. Tem vários detalhes, várias coisinhas que, se nós formos pegar de forma geral, nós invertemos essa ordem no dia a dia, e aí as coisas não dão certo, eu começo a perder a conexão com a vida, eu começo a perder a conexão com a minha família, eu começo a perder a conexão, o sentido, o meu propósito de trabalhar, e as coisas começam a ficar desalinhadas. Por isso que sim, é necessário seguir essa ordem. A natureza em si, se você olhar à sua volta, toda a natureza segue essa mesma ordem. Tudo tem o seu momento exato para ser executado. Se você pegar os pássaros, por exemplo, o sol está nascendo, mal está nascendo, eles já começam a cantar, os galos estão cantando, eles saem de um lugar e vão para o outro, no final da tarde eles voltam, vão se recolher, vão para o seu descanso. Eles seguem o ciclo natural da vida, eles não brigam com a vida. A árvore também, uma árvore quando ela é plantada, primeiro ela vai crescer aonde? No subsolo, as raízes, lá embaixo da terra. A hora que ela estiver firme, aí ela tem uma base sólida, ela começa a subir. E às vezes a gente quer também coisas grandes, coisas maiores, coisas melhores, mas esquece de construir o principal, o essencial. Deus, eu, família, trabalho, lazer. Quando a gente segue essa ordem, naturalmente as coisas começam a fazer sentido. Naturalmente as coisas começam a entrar no seu eixo. As pecinhas do quebra-cabeça começam a se encaixar e as coisas assim começam a fluir. Aqueles bloqueios que nós tínhamos acabam, aqueles padrões repetitivos, aos poucos eles vão se desfazendo e eu vou me reconectando de novo com o que é importante ser executado. E tudo isso, essa ordem, ela precisa ser seguida no seu dia a dia. Quando a gente fala de rotina, quando eu falo de rotina, é isso. Eu preciso saber o que é essencial ser executado no meu dia. E essa ordem, ela precisa vir no seu dia. Nós vivemos num mundo onde essa desconexão espiritual, ela tá tão grande que as pessoas perderam o sentido da vida. É um mundo imediatista, onde todo mundo quer as coisas para ontem, quer o resultado para ontem, não tem paciência de ir lá fazer o básico, de plantar, de semear, esperar o momento da colheita. Aliás, eu acredito que o nosso propósito de vida aqui é plantar, sem se apegar a essa colheita. Talvez essa colheita nem seja nossa, talvez essa colheita sejam aí das gerações futuras, e que bom, né, que gerações futuras vão poder vir aí colher coisas melhores do que nós já pudemos colher. Então, se apegar no processo da plantação e desapegar do processo da colheita. E como aqui, né, vamos para a parte prática agora, falei uma parte filosófica, como que a gente pode voltar a ter essa conexão novamente com a fonte criadora no dia a dia? Como é que eu posso voltar a me conectar com Deus? Como é que eu posso voltar a colocar essa ordem da vida ali nos seus eixos, para que então sim eu sinta a vida fluir com mais leveza, onde eu consiga ter satisfação nas coisas pequenas que eu faço no dia a dia? Bom, vou passar aqui alguns pontos
para você, e você vai se observando no dia a dia, vai colocando em prática, porque eu tenho certeza que tudo isso vai fazer diferença na sua vida, assim como fez na vida aí das pessoas, das minhas clientes, dos meus clientes que tiveram comigo recentemente. Todos esses clientes basicamente fizeram o mesmo relato, através dessa reconexão com a espiritualidade, e depois sim, de todos os processos que nós fomos passando durante a mentoria, durante nossos encontros, colocando na prática, mas sempre trazendo ali Deus em primeiro lugar, as coisas ficaram mais leves, essas pessoas voltaram a se sentir conectadas com a vida, e as coisas começaram a fluir. Primeira coisa, todo dia, quando você se levantar, todo dia ao abrir os seus olhos, seu primeiro pensamento deve ser: obrigada, meu Senhor, obrigado, universo, obrigada, Deus, obrigada, energia, independente aí da sua crença. Mas agradeça, antes de se levantar, agradeça pelo dia que você está recebendo. Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu permito que você me guie nesse dia, o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender, que tudo aquilo que eu preciso chegue até a mim através aí da sua orientação. Antes de dormir, faça esse mesmo processo. Antes de deitar na cama, antes de estar lá com aquele sono, aquela vontade de dormir, assim, vai um tempinho antes para a cama, se programa, tenha uma conversa com Deus, faça a sua oração, faça de repente a sua reza do seu jeito, mas lembre-se de agradecer a Deus pelo dia que você teve, independente das situações, sendo elas as experiências boas ou experiências ruins, faça esse agradecimento, porque tudo aquilo que chega até você ou é bênção ou é aprendizado, tá? Segundo ponto aqui também, enxergar Deus na sua criação. Conseguir parar durante o dia, contemplar a natureza, contemplar um pássaro, um sol, a lua, a noite, o céu, as estrelas, a água, tudo isso é criação de Deus. Você consegue parar um momentinho no seu dia e agradecer pela água, de repente, que está escorrendo ali da sua torneira, que te dá a possibilidade de lavar os alimentos, de lavar a louça e ter o conforto dentro da sua casa? Você consegue olhar para uma planta e agradecer aquela planta por todo o processo que ela faz, que também te ajuda a respirar no seu dia a dia, abraçar uma árvore? Muito mais fundo do que isso agora. Você consegue olhar para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, e lembrar que Deus também habita nele, que através dele Deus também se manifesta, por mais desafiadora que você olhe para aquela pessoa e fala: nossa, essa pessoa aqui tem muita coisa para ser resolvida, mas ela está no processo dela, que Deus habita nela. Eu fiz esse exercício outro dia e foi bem interessante, porque a nossa mente, ela tem a função de dar nome, de dar rótulo para tudo, né? Tudo que a gente vê é bonito, é feio, é bom, é ruim. E outro dia eu estava num local e eu olhei para o comportamento de uma pessoa, e antes que eu pudesse ir lá e rotular aquilo como bom ou ruim, falo que foi uma mensagem divina que veio no meu ouvido e falou assim: Deus também habita ali. Do mesmo jeito que você é filha, aquela pessoa ali também é. Aquilo me cortou na hora, parou na hora. Antes que eu desse algum rótulo, eu me lembrei: Deus também habita ali naquela pessoa. Então deixa eu ficar quietinha aqui, cada um tem o seu processo. Por isso que eu volto a falar do eu do exemplo, não do eu da pessoa que quer salvar o mundo, né? Mas sim você, através do seu exemplo, poder iluminar aí outras pessoas. Isso também foi uma outra, falando agora nessa questão de iluminar, foi uma outra frase também que eu escutei no sábado passado, num outro processo de mentoria que eu também encerrei. A minha cliente me disse assim: Vânia, eu estou repensando muita coisa aqui da minha vida profissional. E ela falou: eu não sei ainda especificamente o que eu vou fazer, mas de uma coisa eu sei: eu quero iluminar. Ela falou: eu não quero brilhar, mas eu quero iluminar as pessoas. E é começando pela minha família, pelo meu marido, pelas minhas filhas aqui dentro da minha casa. Olha que coisa mais linda, que coisa mais sábia.
ela disse, eu quero iluminar e não brilhar. Porque às vezes a gente também cai nesse processo do ego, da mente, de querer estar ali sendo mais que os outros, querendo brilhar. E não é o brilho, é realmente você ser um pontinho de luz para as pessoas à sua volta. Aí, se essas pessoas também acenderem a sua luz, elas vão conseguir iluminar as pessoas à volta delas e, consequentemente, aí as coisas vão, o mundo vai se iluminando de pouquinho em pouquinho, mais pessoas estão despertas, mais pessoas estão ali conectadas com a sua verdadeira essência e aos poucos nós vamos transcendendo esse processo mental e deixando o mundo melhor para as próximas gerações que estão vindo por aí, para também não terem que passar por esses desafios que nós já trazemos lá de trás. Gente, está fazendo sentido o que eu estou passando aqui até agora? Faz sentido para você que está me ouvindo? Vou continuar aqui passando os próximos pontos. Meditação. A meditação também é outra forma da gente se conectar com Deus. Se você for pensar... Ai, que bom, Li! Muito bom, muito bom. Helena, lindona, muito bom. Obrigada aí pelo feedback. Meditação, contemplação, na meditação, contemplar, observar, se tornar observadora. Jesus passou 40 dias no deserto. 40 dias meditando. A Doni, muito bom, Doni, obrigada. Jesus passou 40 dias no deserto. Se você for pegar as histórias dos maiores mestres espirituais, todos eles têm a prática da meditação. Através da prática da meditação, quando a gente para ali um tempinho para observar os pensamentos, porque meditação, né, não é aquela coisa ainda... Eu acredito que ainda eu esteja longe desses mestres ascensionados que consigam ficar mais no silêncio. Mas me tornar observadora dos meus pensamentos, sem julgar, sem rotular, toda vez que os pensamentos vierem, voltar a prestar atenção na minha respiração, voltar a prestar atenção no meu corpo, o que o meu corpo está sentindo, quais são os sinais que ele me passa. Através da prática da meditação, a gente se conecta, assim, se reconecta de novo com a fonte, e através desse observar, eu vou ter muito mais paciência, muito mais me colocar num lugar de aprendiz perante as situações da vida, porque eu vou lembrar de respirar, eu vou lembrar que o mesmo Deus que habita em mim, habita no outro. E antes de ser reativa a alguma situação que vier, eu me conecto de novo com a fonte, respiro, e numa outra hora, quando estiver calma, serena, voltando ao meu centro, eu volto ali, trago uma visão muito mais clara de situações que vêm na vida. Então, meditação também é importantíssimo, existem várias formas de se meditar, a gente precisa ali, não é meditar também, não é todo dia você parar, eu faço isso, tá? De parar ali e ficar um tempo no chão com os olhos fechados, mas tem várias práticas de meditação, mindfulness, que é atenção plena, tá lá lavando louça, prestando atenção na água, a cada movimento vai fazer uma caminhada, tá ali contemplando realmente o momento presente. Também trabalhar o silêncio no dia a dia. O silêncio é realmente, deixa eu silenciar a televisão, silenciar som, ficar com o silêncio, ficar com o som do ambiente, prestando atenção nesse som no canto do pássaro ou um carro que passa, sem também ficar julgando, nossa, quanto carro, aquela moto que buzinou. Não, preste atenção no silêncio. Esse silêncio pode te mostrar. Tá um movimento lá fora de carro, tem pessoas trabalhando, às vezes pessoas que estão no piloto automático, não tendo esse momentinho que você está tendo do silêncio para se reconectar ali com a vida. Observar, né? Acabamos de falar de silêncio, do ouvir, mas também do observar tudo que acontece à sua volta, sem julgamento, sem rótulos, olhar para a vida do próximo, no sentido de observação. O que será que aquela pessoa viveu lá no passado, que levou ela a pensar, a agir desse jeito em determinada situação? Por que essa pessoa sofre desse jeito? Porque é muito fácil de falar, nossa, mas se essa pessoa fizesse isso ou fizesse aquilo, ela não estaria sofrendo.
de tal forma, mais uma vez, cada um traz as suas próprias experiências, a gente não sabe o que acontece com um no outro, cada um tem o seu momento de despertar, então é um observar com respeito, com honra, e não como forma de crítica. A gente pode aprender com o próximo quando a gente entra num processo de observação e não num processo de eu preciso passar alguma coisa para corrigir essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa. Se essa pessoa nem te deu abertura, de repente, para dar uma opinião, dar uma sugestão sobre a vida dela. A prática da gratidão diária também é uma forma importantíssima de você voltar a se conectar com a fonte, agradecer por coisas boas, agradecer por coisas não boas, se não é bênção, é aprendizado, o que você pode aprender, agradecer pelas coisas pequenas, por você, pequenas que a gente pensa que é pequena, mas pequena não é nada, por eu ter uma cama, por eu ter um cobertor para dormir, por eu ter uma família, por a minha casa tá bagunçada, de repente tá suja, mas porque tem criança, porque tem vida dentro dessa casa. Todos os dias trazer essa prática, tanto do que já aconteceu, como também agradecer pelo que vai acontecer, que é a prática da gratidão antecipada. E, por último aqui, trabalhar a humildade, né? Empatia, compaixão. Realmente, como é que a gente pode se colocar num papel mais humilde perante a vida? Trabalhar mais a empatia, se colocar mais no lugar do próximo, o que essa pessoa sente, pelo que ela passa, ter a compaixão ali, de repente, de parar um minutinho do seu dia, fazer uma oração com uma pessoa que está precisando, estender a mão pro próximo. Ah, tô na correria, não dá tempo. Não dá para parar, de repente, 5 minutinhos para estender, para ajudar, para escutar um amigo, para escutar uma amiga que, de repente, está precisando desabafar. E, às vezes, é só o ouvido que ela quer, ela não precisa ouvir opinião nenhuma. A alimentação natural também, tinha até esquecido de passar isso daqui, agora que eu olhei nas minhas anotações aqui, eu vi. A alimentação natural também é outra forma importantíssima da gente voltar a se conectar com a fonte criadora. Hoje em dia, nessa coisa da praticidade, deixa eu correr, vai no mercado, compra alguma coisa rápida que se coloca no micro-ondas, que se coloca no forno. São alimentos industrializados, alimentos processados que não têm vida, não foram produzidos, que não foram cultivados ali na terra, no solo, onde traz aquela energia vital que é essencial para que nós possamos também ter mais clareza mental, ter os nutrientes naturais, não só esses nutrientes aí processados. Então, volta-se também a se conectar com Deus quando você volta a se alimentar naturalmente. Quando a gente volta a tomar a quantidade de água necessária no dia a dia. São pequenos passos, são pequenas coisas que às vezes pode parecer insignificante para algumas pessoas, mas eu te garanto que não é. Mais uma vez, o essencial, ele é básico ali, né? Quando eu não consigo fazer o básico, como é que eu vou alcançar o extraordinário? Se eu não tenho a minha base, se eu não tenho ali a minha raiz bem fincada, como é que eu posso suportar a grandeza que vem por cima depois de uma árvore? Ou uma casa, né? Se eu não tenho ali uma estrutura boa, uma base sólida, como é que eu posso sustentar o que vem por cima? Vai aparecer rachadura. Uma hora ou outra, alguma coisa vai ali por água abaixo. Então, faça o básico bem feito, porque esse básico ele é o essencial que você precisa para se reconectar novamente aí com a tua fonte criadora, para se reconectar com Deus. E quando você se reconecta com Deus, você sai dessa fé vazia, porque muitas pessoas às vezes ainda trabalham, estão nesse processo de fé vazia, né? Eu acredito em Deus, mas eu não entrego, ainda estou querendo segurar ali, não entrego o processo para Ele. Porque tem coisas que a gente não precisa saber, tem coisas que a gente não vai ter resposta, as respostas vêm no caminhar, conforme eu for dando o passo, Deus vai mostrando aquilo que eu preciso saber, eu não preciso já ter clareza lá no ponto final, eu preciso dando os pequenos passos no dia a dia. Essa é a fé que a
gente fala, né, de trabalhar a fé inabalável, que também é um desafio, porque a gente quer ter respostas. A gente quer saber tudo antes das coisas acontecerem, por medo de sofrer, por medo de não dar certo. E depois a gente começa a entender que é um processo que na hora certa as coisas chegam. Que na hora certa, quando eu me entrego, quando eu confio, quando eu tenho uma fé inabalável, na hora certa as pessoas chegam. Pessoas que não são mais para estar no seu caminho se vão. Aprendizados chegam. Tudo que você precisa para se desenvolver vai chegar. Quando você trabalha com o seu propósito de seguir, de ter fé e saber que tem coisas que você não vai saber, não vai ter resposta, mas que precisam ser entregues. Gente, tá fazendo sentido? Eu vou aqui finalizar, tá? Porque como eu falei no começo aqui da live, eu senti de trazer esse assunto porque foi que as mentoradas que os meus clientes passaram desde sábado até quarta-feira foi bem interessante agora passando aqui com vocês, né? Estando aqui nesse momento foi bem interessante que começou realmente no sábado e na quarta-feira acabou. Acabei ali 2 processos de mentoria, um em grupo individual e estou no outro no começo, e essas pessoas trouxeram a mesma coisa. E as coisas estão começando a dar certo, começando a fazer sentido, porque voltaram para a ordem correta da vida, colocando a espiritualidade em primeiro lugar. Toda vez que eu coloco a espiritualidade em primeiro lugar, eu acredito, que eu confio no Criador, as coisas começam a ficar mais leve, e mais uma vez as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Fez sentido? Eu espero que tenha feito sentido, que tenha tocado aí seu coração de alguma forma que eu pude aqui ser apenas um instrumento trazendo a mensagem lá do alto, para que você volte a se reconectar com a fonte e que tudo aquilo que você precise saber, tudo aquilo que você precise de recursos, chegue até você no momento certo. Porque Deus, quando a gente tem essa fé, quando a gente confia, pode ter certeza que você dá o primeiro passo, que Deus aí vai te mostrando todo o caminho. Muito bom, muito bom. Muito obrigada aí pela presença de vocês que estiveram comigo. Para quem for assistir gravado depois, eu vou deixar gravado aqui por algum tempo. Podem depois colocarem, quem estiver assistindo gravada, depois podem colocar lá nos comentários o que você achou. Essa gravação também vai para o YouTube. O que você achou, se faz sentido para você. Tudo isso que eu falei. E se também não fizer, não tem problema, tá tudo bem, tá tudo certo e a vida segue. Eu só desejo que você tenha paz no seu coração, que você se reconecte com o seu propósito de vida e que siga aí no seu processo evolutivo com leveza e sentindo satisfação nas pequenas coisas que são realizadas todos os dias na sua vida. Um beijo no coração, fique com Deus e a gente se encontra por aqui ou no próximo, uma próxima live. Ou quem sabe pessoalmente. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.